Bom, gente, boa noite. Boa noite. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Bárbara, eu e a Daniela, nós somos editoras da revista Beira. Eu vou falar um pouquinho da revista, até para explicar também porque que a gente foi, né, convidado aqui. A revista surgiu em 2015 e ela tem uma característica de ter uma linha editorial. O nome dela até Beira vem disso, né, de buscar filmes que têm uma experimentação de linguagem e que estejam fora assim, de um circuito de cinema mais comercial. Então, nós temos esse interesse em cinemas mais experimentais, né, de pesquisa mesmo, de linguagem, como eu disse. E, então, tem tudo a ver com a Mostra do Filme Livre, porque a Mostra é um dos maiores festivais de cinema independente, né, assim, do Brasil, e que aposta justamente nesse tipo de cinema, que é um cinema numa contracorrente, assim, né, hegemônica. Mas, então, a gente está muito feliz aqui de estar podendo debater com o Renato, que é o diretor do filme. E como a gente vai, acho que eu vou trouxe alguns apontamentos sobre o filme. Eu vou falar um pouquinho, a Dani vai comentando comigo, que a gente já conversou previamente, e a gente vai fazendo as perguntas, fazendo um bate-bola aqui. Depois abre para perguntas para vocês participarem. Então vamos lá. Bom, eu separei duas citações para começar aqui. Tá. A fala, que é o Bazin, que é um teórico, né, do cinema, do cahiers de cinema, é um grande cara dos anos 60, ele vai dizer o seguinte: o cinema é uma réplica objetiva da memória. E eu separei uma outra citação também do Luis Buñuel, que é um cineasta espanhol, né, surrealista. Ele vai dizer o seguinte: o cinema é o melhor instrumento para exprimir o mundo dos sonhos e do instinto. É o mecanismo de expressão que mais se assemelha à mente humana. E eu acho que, bom, separei essas duas citações porque eu acho que o filme, o Fôlego, tem muito disso. Eu acho muito curioso como a interface do computador, né, e da coisa do hiperlink, justamente para mim serve como uma analogia desses processos da memória, né, que a memória, ela funciona dessa forma que não é linear, né, ela não é cronológica, ela é bastante, os tempos se entrecruzam, né, pelas sinapses. Você pode lembrar, a memória é meio involuntária, né, o cheiro lembra uma coisa meio sem querer que vão aparecendo, e a interface do computador, como ela permite abrir várias janelinhas, eu vejo muito como o processo mesmo de funcionamento da memória, né? Eu acho que isso é bastante bacana no Fôlego, e acho que também corresponde um pouco a um processo de luto, porque o filme fala, né, sobre como dar conta do luto, ou como dar conta da representação da morte. Eu acho que é muito, né, sobre isso também. E o luto também tem essa característica de não ser linear, né, de ir e voltar, de ser uma coisa circular, de lembrar e esquecer, e que está muito nessa ordem do afeto. E uma outra coisa que eu acho legal de pontuar também do filme é que ele parte de uma sensibilidade muito contemporânea, né, que a gente vive nessa coisa híbrida mesmo, de vários suportes, né, várias mídias, tudo convivendo simultaneamente. As coisas são muito, como se diz, muito rápidas, né, e tudo acontece meio que em paralelo, simultâneo. E é muito bacana essa hibridização, inclusive no campo das artes, que eu acho que também é um ponto forte do filme, como que ele consegue trazer esses diálogos, né, entre o cinema e as outras artes. Por exemplo, você usa o trabalho do Bas Jan, como é que fala o nome dele? Bas Jan Nader, que é um holandês, que é um performer. Eu gosto muito dos trabalhos dele e acho que dialoga muito com as propostas cênicas que você faz, né, com a companhia de teatro. Depois queria te perguntar até um pouco da sua relação com essa companhia. E o Bas Jan Nader e a Yvonne Rainer também, que é aquela ali que está passando agora, né? Ela é uma performer também dos anos 60, que nem o Yasban
nunca sei falar o nome dele, Bastianada, que é holandês, a Ivone é americana, e os dois têm essa proposta de trabalhar esses gestos mínimos, de repetição, é uma performance que trabalha muito o corpo no sentido do esforço, né, repetitivo e cansativo, mas também do minimalismo, né, a Ivone está nesse lugar. O Basenada, ele tem vários trabalhos com queda, né, ele se joga de vários lugares, ele se coloca em risco o próprio corpo, tem um lugar de perigo aí também. E ele tem uma história louca, né, que ele morreu fazendo uma performance, a última performance dele, ele pegou um barco, foi pro meio do Oceano Atlântico e desapareceu, nunca mais acharam ele. Então, assim, é um limite mesmo, né, botar o corpo no limite na arte ali. E acho que o filme tem muito isso, do corpo tá engendrando um pensamento ali, tá tendo aquela cena da performance do galão, né, que ele vai bebendo aquela água quase até não aguentar mais. O filme tem muito essa relação do esforço repetitivo do corpo e da água também, que acho que é um elemento constante no filme todo, né, e tem esse represamento, esse corpo que está sempre prestes, parece que, né, a transbordar, tem um contingenciamento, né, uma tensão muito grande e que, enfim, tem vários, você usa o hiperlink também como comentário, né, a infiltração, o mofo, tudo ali entra como a sinusite, né, são todas coisas simbólicas para representar esse luto que ele está tentando lidar, né, assim que eu vejo. Mas eu já estou falando muito. Acho que eu vou fazer um breve comentário, a gente passa para ele. Que eu acho que vamos abrir para pergunta, porque senão eu vou falar. Não, acho que só para pontuar, uma das questões que mais me chama a atenção no filme é esse dispositivo, como a Bárbara colocou, do hiperlink, porque ele insere, além de toda essa relação, né, com o pensamento, com esse processo do luto, da memória, ele insere essa camada de real, né, nessa ficção. E eu acho interessante porque vocês conversando ali colocam que a ficção não dava conta, né? Então acho que essa troca ali é uma das partes mais interessantes para mim, é quando a gente entende que algumas cenas foram reencenadas, né? Algumas coisas de fato aconteceram e foram reencenadas, e aí me deixou o filme inteiro muito confusa, assim, em relação ao que de fato aconteceu, o que não aconteceu, o que foi reencenado, o que era uma performance, o que foi pensado depois, antes ou durante do filme. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente desse processo. Oi, boa noite. Tá difícil falar depois de tanto apontamento. Eu vou tentar falar um pouquinho, talvez, dar um panorama do processo do filme, porque eu acho que ele já vai abarcar algumas dessas questões. Então, o filme começou em 2011, eu estava na faculdade, o Bruno também, ele fazia um outro curso, mas éramos vizinhos ali de prédios. E daí eu convidei ele para fazer um projeto, a gente já tinha vontade de trabalhar junto. E eu convidei ele, estava interessado naquela época em inverter um pouco o processo e filmar para depois escrever. Então a gente criou junto vários. É difícil, não sei para qual dos nomes. Eu vou falar mais para frente, para o microfone. A gente criou juntos vários procedimentos, assim, para criar limites, enfim, e produzir materiais juntos, documentais, para depois se debruçar numa possível ficção. E daí, no meio desse processo, a mãe dele morreu, que foi em 2013. A gente queria perguntar isso. Foi durante o processo. Foi no meio. E daí, quando ela morre, a gente para de documentar, para de filmar por um tempo, e a gente entende a morte dela como um divisor mesmo do processo. Então, até a morte a gente documentou, e depois da morte a gente não documenta mais. Tudo que a tela é menor é documentado, né? Então, foi dessa pré-morte. Então, é esse corpo mais jovem, sem nenhuma cicatriz, não tatuagem. Enfim, daí... Em 2014, daí, depois de um tempo sem trabalhar mais com filme, deixando as coisas se sedimentarem um pouco, a gente volta a olhar para o projeto, só que a gente não sabia direito como lidar com a morte para o filme. A gente resolveu não lidar. A gente escreve uma ficção que só tem algumas referências a esse acontecimento, e a gente brincava na época, a gente comentava na época que era um segredo nosso.
Então, tinha aquela cena que falava sobre a tatuagem do pássaro, mas enfim, era uma coisa que estava entre a gente e que não ia para o público. A gente termina de filmar a ficção, vai para a montagem e daí a gente percebe que a coisa não acontece. E daí demorou um tempo para a gente sacar que não estava acontecendo porque a gente estava traindo o nosso próprio procedimento de representar algo que a gente tinha documentado. Então, uma hora a gente resolve reestruturar o filme, é quando entram as conversas, as telas do computador, e que o filme resolve assumir o tema dele que estava sendo, sei lá, escondido, estava escondido até então. Já assume logo de cara, né? Que chega e fala... a gente tenta deixar o jogo bem claro, assim, com o espectador. É tipo, olha, é isso, aconteceu isso, a gente não conseguiu fazer isso, e a gente está usando... Vamos fazer junto, sabe? Vamos ver como é criar isso. E daí, o que eu acho que tem de força na coisa do computador, que a gente pretende, é justamente me trazer como um operador desses materiais, desses anos todos, e como alguém que fica justapondo, articulando, criando essas relações que você disse, de ser super fragmentado, mas é isso, a barba do WhatsApp tá lá e vem pra cá. Enfim, tem várias conexões para tentar deixar menos uma relação de causalidade e mais essas associações, como se... que é o que você disse sobre o luto, como se fosse não um tempo cronológico, mas passado, presente e futuro ocupando o mesmo momento, assim. E daí, enfim, essa coisa de me colocar como operador, para além de escancarar o processo, acho que também tem uma vontade de não fazer do discurso do filme uma verdade, nem sobre a morte, nem sobre o luto, e nem sobre a história do Bruno em si, assim, sabe? Elaboração. E uma coisa muito... uma perspectiva muito específica, sabe? Sou eu manipulando aqueles materiais, outras pessoas criariam outras verdades, enfim, sei lá, criariam outras formas de contar isso também. Eu não lembro... Desculpa, Dani, quer falar? Não, é só sobre essa questão porque eu fico pensando que o filme, ele traz essas performances, né? As referências que a Bárbara falou, desses dois performances dos anos 60, o próprio Bruno que está ali performando e tal, mas o próprio dispositivo do filme me parece performático nesse sentido de que ele acabou se dando e sendo ao mesmo tempo o processo de elaboração desse luto, né? E aí eu queria te perguntar, a Bárbara até tinha colocado essa tela do computador como uma mesa de montagem, e agora é muito interessante você trazer a sua figura na direção como um operador desse processo. E aí eu queria te perguntar, numa dimensão até um pouco íntima, mas como foi operar e dirigir esse processo que estava se dando junto com o filme, de alguém que, enfim, era próximo e passou por uma experiência assim tão forte, né? Como foi essa relação de mexer nesse material e manusear isso e as escolhas? Olha, foi um processo bem intenso, de muitos anos, e que demorou muito para chegar onde a gente chegou, assim, onde a gente achou que, eu acho que era isso, precisa parar. Não sei como abrir intimidade, mas eu e o Bruno, a gente é muito próximo, então o filme foi um jeito de viver e tentar lidar com isso em conjunto também, sabe? E para além da morte, acho que a morte como ápice disso, mas com esses finais. A gente tem até um pouco essa conversa ali no momento do filme, e até que eu chego numa conclusão lá, que é de que eu não acredito que as coisas acabam. E eu acho que isso veio bem do processo mesmo. Não foi algo que eu sabia antes, sabe? Eu acho que de algum jeito a gente tentou ser bem honesto nessas... sei lá, no que a gente dizia e no que o filme era, desde deixar o jogo aberto, né, no começo do filme, até falar o que a gente pensava mesmo. E então acho que foi um processo... Acho que fazer o filme me fez entender melhor os finais, não como finais, mas como vestígios de outras coisas, como... Não sei, tem um trecho lá do que o Bruno fala no Facebook, lá que ele postou no Facebook, que ele lê, que ele fala que, quando ele faz o texto da tatuagem, ele fala sobre o infinito
as coisas não acabarem dando infinitas possibilidades, enfim, é de um jeito mais bonito que ele diz, mas é algo sobre criar possibilidades de se encontrar no infinito, acho que é isso. E daí, por exemplo, eu acho que o filme é alguma maneira de encontrar com ela, sabe? Então, nesse sentido, não acabou, sabe? Sim. Acho que é um pouco nesse lugar que a gente tenta conversar. E ela tá nesse filme, né? Então, Então tinha uma coisa que a gente não falou disso, mas teve uma hora que a gente se tocou que ela tinha morrido e não tinha nenhum vídeo dela. E daí eu tinha 1000 vídeos do Bruno, e daí era tipo, como tentar criar um filme de arquivo sobre alguém que não deixou um arquivo com um arquivo de outra pessoa, sabe? E tentar, com a história dele, traçar os paralelos. Então, as casas que ela já morou, com as casas que ele está morando, as relações amorosas dela com as dele, criar esses paralelos para tentar, para tentar criar ela, sabe, também de algum jeito, assim, sobre o nosso olhar, né, lógico, mas... Sim. É isso que você falou da elaboração, lembra muito, né, o que o Freud vai falar sobre o trauma, né, que o trauma ele tem que, para você compreendê-lo e saber que você viu um trauma, você tem que ver ele 2 vezes, que é no processo psicanalítico, quando você elabora, quando você narra, quando você conta o que aconteceu, quando você vive ela pela segunda vez na forma de uma narrativa, que você percebe que você viveu, você se dá conta e você tem um processo catártico de cura, que é um pouco... Acho que o processo do filme, né, o final, ele tem essa elaboração de vocês dois juntos dele, é um processo de cura, acho que imagino também para ele, não sei, tô aqui imaginando de fora, que é o que parece, né, no final é quase uma catarse dele chegando naquela mãe natureza, digamos assim, né, que relembra a mãe dele, tem uma coisa meio volta uterina, volta para um primitivo, uma cura, enfim. E acho que ter um final que ele faz a Barbas depois do ápice dessa catarse da fogueira, acho que era uma tentativa de também não... É uma cura, mas não é como se ele tivesse... Sabe? Sim. Porque não é uma questão que se resolve. Então, ele só elabora e reconfigura ela nele mesmo. E continua um pouco mais tranquilo. A barba, né, a questão do corpo, né, que a gente estava falando, está muito aí nesse lugar também de se renovar, né? Assim, de renovar a própria imagem e tempo. A barba que vai descolorindo com o tempo, esse corpo que vai processando isso também no tempo, né? Acho que é interessante também esse processo, né? Essa ferramenta que vocês usaram do tirar a barba. E também tem 2 encenações dessa barba, né? Uma numa tela menorzinha e depois aquela é de 2011 ou 2012. O cabelo dele tava maior. Sim. Ele tinha feito mesmo... Ele descoloriu a barba para uma peça na vida real. Daí foi aí que ela entrou pra ficção, naquele momento de pegar coisas. E daí a gente reencena depois já. Daí era meio essa ideia de tentar justapor esses 2 corpos, um intermarcado já e o outro ainda com... Tem esse processo que é super interessante, e eu acho que ele se dá através de vários indícios ali ao longo do filme, mas desse esquecimento, que ao mesmo tempo é angustiante, né? E que se faz também necessário para que esse luto, para que essa questão seja elaborada e as coisas possam seguir. Tem um momento ali que vocês estão procurando nos arquivos e não conseguem achar. Tem um momento que o Bruno fala que está se esquecendo da mãe. E o próprio mofo, né, que é esse esquecimento, esse apagamento gradual, que eu acho que contrasta muito com aquela destruição da água, né? Aquela cena da praia, que o vento, a água leva tudo e inunda. Como a Bárbara falou, vocês estão sempre nessa coisa da contenção, do vazamento, né? E que é também, me parece, às vezes, um apego, uma vontade de reter, de guardar esses arquivos, de ter essa memória ali completa. E diante do processo natural que é o esquecimento, que é, enfim, as coisas vão, né? Elas não têm fim, mas elas se modificam, elas vão deixando seus vestígios, né? Te parece? Com essa questão? Sim, super. Acho que tem isso de ser essa coisa da água e da contenção que você disse, é quase como... Porque a gente fala em determinado momento que, de tanto querer reter as coisas, o Bruno não consegue nem chorar. Né? Isso é interessante. E daí é como se
todo o resto chorasse, sabe? Como se o prédio chorasse na infiltração, entende? Como tudo tivesse com essa potência. Tem aquela cena que eu achei muito bonita, que ele fala todas as coisas podem chorar, né? Todas as coisas têm a potência de chorar. E é como, pra mim é um pouco isso, assim, como se tudo tivesse transbordando mesmo. E ele precisa se jogar pra isso e talvez precise de alguma... não é desapego, mas algum outro jeito de lidar com a memória. É isso, a gente faz o arquivo da mãe, os arquivos do Bruno virarem o arquivo da mãe. Então não é como se ele tivesse retido os arquivos dela, mas ele tivesse reconfigurado na própria história dele onde ela está, sabe? E... não, é isso. É isso. E essa coisa do fogo, que é interessante, o fogo ser logo no final, né? E, enfim, parece um contraponto a essa coisa da água. Como é que vocês pensaram essa cena do fogo? Ele vai bem na contramão mesmo, né? Acho que talvez seja um pouco o que ele diz de querer ficar no meio do caminho, quase como se ele fosse tentar entender talvez o que fosse a história dele nisso. E acho que o fogo também, enfim, a cena da fogueira tem alguma coisa de ritual, assim, uma tentativa de expurgar um pouco. Senti isso. E logo depois ele dorme, né? Raspa a barba e adormece, como se tivesse liberado mesmo alguma coisa. Finalmente tivesse se entregado para aquilo, assim, e precisou chegar em algum extremo para que isso fosse possível. Você tinha falado uma outra hora que eu esqueci de comentar, que você falou sobre essa dos arquivos da memória de VT. A gente tenta lidar um pouco com isso, com o que é concreto, assim, sabe? Não concreto de fato, mas com os arquivos, com as imagens, enfim, como se essa ideia de memória estivesse muito conectada a uma ideia de manter as imagens e de, sei lá, se debruçar a elas, assim. Então, quando ele fala que o pendrive está quase vazio, então por isso ele acha que ele pode esquecer, sabe? É quase um olhar para, tipo, sei lá, como se essas imagens fossem as detentoras de algo que não está mais presente, mas de que maneira a gente cria outras imagens, sabe? Outras possibilidades. Tem essa coisa de achar os vídeos da mãe, a imagem da mãe, a foto da mãe, me lembrou muito, eu não sei se é uma referência para você, mas me lembrou porque é um livro que eu gosto muito, A Câmara Clara, do Roland Barthes. Ele escreve esse livro quando a mãe morre, e é justamente sobre uma foto da mãe que ele encontra da mãe criança, e ele está tentando trabalhar justamente esse luto, tem vários paralelos interessantes. E ele vai tentando dar conta justamente, ele fala assim, eu reconheço mais minha mãe nessa foto criança do que nela adulta. E ele fala que, ele vai teorizando, né, um livro bastante teórico em cima da imagem, porque essa ideia da imagem, a relação da morte com as imagens é uma coisa de uma discussão muito grande, assim, dentro do campo da teoria da imagem do cinema, que justamente ele vai falar que quando você olha uma imagem, você vê o futuro dela. Então uma imagem sempre comporta uma certa morte. Todas as fotos, todas as pessoas, você pensa... Ele fala assim, eu olho para a foto da minha mãe criança e eu penso, ela vai morrer. E isso me estremece, né? E você pode levar isso para qualquer foto, né? Toda foto comporta o futuro, uma morte possível, né? Você fixou o tempo, mas ele vai passar. Então essa luta contra o tempo, né? E o Baz vai falar isso também de cinema. Ele até faz uma metáfora com o sarcófago, com a múmia, que ele vai dizer que a múmia é uma tentativa do homem de conter o tempo através da aparência, né? Você guarda a aparência do corpo. E o cinema seria a mesma coisa, a fotografia seria a mesma coisa. Então, eu vejo assim, que dá para abrir vários desdobramentos interessantes para pensar o filme. E o engraçado é que o Barthes, nesse livro, ele fala, não vou mostrar a foto da minha mãe, porque o que me punge, né, o que me impacta nessa foto, não é a mesma coisa que vai impactar os outros, porque eu conheci minha mãe, enfim. E ele fala que ele prefere não mostrar. E o roteiro de vocês está todo estruturado nessa coisa de achar ou não a imagem da mãe, e aparece quase ao final. E aí eu queria saber se teve um pouco essa dúvida, se mostrava ou não a imagem da mãe, se isso foi um recurso assim, de montagem mesmo, para manter um certo mistério. Achei muito legal isso que você disse sobre essa ideia de tentar reter o tempo na ideia da múmia, enfim, essa reflexão que você fez, me lembrou um pouco o próprio procedimento que a gente usa no filme, que é esse de reencenar. Eu lembro que
é isso, a gente pegava os materiais de arquivo e ficcionalizava, enfim, reencenava às vezes muito parecido, às vezes punha mais coisas de ficção, mas enfim, tinha um pouco esse exercício. E a gente falava, a gente lidava com isso quase como uma prática impossível, assim, que era como... E uma tentativa de fixar um tempo que não estava, sabe? Só que daí não, só que isso é impossível, o corpo do Bruno não é o mesmo, sabe? Nada permaneceu, então... Acho que tem um certo apego nisso que você me lembra muito meu terapeuta. De tentar fixar um tempo e de voltar para ele e entender que, na verdade, a múmia não venceu o tempo, né? Realmente. A coisa processual, né? Mas uma imagem pode ser várias. Como que é se manter engajado nisso, mesmo sabendo de cara que é impossível, sabe? Tipo, sabendo que não vai conseguir reencenar, como que o Bruno vai pra isso, sabe? Acho que a gente tava um pouco nisso, assim. E daí sobre a foto, nunca foi uma questão pra mim, sabia? De mostrar ou não. Eu lembro que quando a gente mostrou o corte do filme pra algumas pessoas, algumas falavam que achava que isso enfraquecia, porque você tava criando uma imagem dela na sua cabeça. Enfim, mas acho que talvez fosse isso que eu queria mesmo, sabe? Que você não criasse e que a coisa viesse pro chão em algum momento, assim, aterrasse. E é sobre ela que a gente tá falando, sabe? Acho que nisso... Sacralizado, talvez. Acho que é de trazer pra perto, assim. Senão ficava uma imagem, assim, dela muito etérea. Mistificada. E de trazer aquilo da perspectiva mesmo, sobre essa mulher, eu falando a partir desse material, sabe? Sim. Não é sobre as mães, sabe? Entende? É ela. Sim. Tem aquele trabalho que eu não conhecia, daquele fotógrafo que pega as plantas, é muito interessante. É muito bonito. É muito bonito, e é justamente isso também, essa tentativa de manter vivo, né, de reconstruir, que é um pouco a foto, né, não deixar o tempo passar. Exatamente. Mas é engraçado que depois disso vocês cortam pra Rihanna, então também dá uma quebrada naquela coisa tão pesada, né? Assim, acho que tem esse cuidado, assim, de não ficar, isso que você falou, muito romântico, talvez, não sei, traz mais pro chão, né? Sim, acho que tinha essa coisa de fragmentar tudo e de dar essas viradas, é justamente pra coisa não ir pro... me parece, não, e me parece que é uma... acho que foi um mecanismo, mas que também diz muito respeito ao real, porque um luto, processos assim, eles acompanham também processos diários, né? A pessoa continua existindo, indo no mercado, e saindo com amigos, indo em boate. Então acho que traz esse luto também para uma esfera do real, que até me faz pensar nesses hiperlinks, porque a coisa tá ali acontecendo, mas tem tudo ali acontecendo ao mesmo tempo e a pessoa tem que dar conta. E tem um momento ali que o Bruno não dá conta, né? Até que ele, não sei se isso foi reencenado ou não, mas aquela cena que ele abandona o grupo de teatro. Acho que é uma virada ali no filme. Eu queria saber se isso foi encenado, porque é muito bom. Muito bom essa cena. Que bom, mas foi encenado. Tipo, essa nem aconteceu de verdade. Essa foi só dramaturgia mesmo. Uma tentativa de fazer com que o Bruno rompesse com tudo que deixava ele aqui, sabe? Pra ter o momento do ritual ali na fogueira. Sim, é uma virada mesmo ali. Sim. E como é que é a sua relação com essa companhia de teatro? Você já é amigo deles há muito tempo? Eu já conhecia eles, o trabalho deles naquela época, mas eu era próximo mesmo do Bruno. Daí foi nesse processo de gravar que eu fui me aproximando deles. Enfim, essa relação se transformou muito, tipo, em 2014 eu comecei a trabalhar com eles e trabalho até hoje. E até aquele filme que você assistiu foi feito com eles. Eu reconheci o Rodrigo. O Rodrigo, que é o ator. Ele tem um outro filme, um curta, que chama Mulher Endividada. O Rosto da Mulher Endividada. O Rosto da Mulher Endividada, que eu tinha visto no Festival de Tiradentes. Eu tava reconhecendo de algum lugar ele, eu fiquei, gente, onde eu conheço essa Enfim, a minha relação é super próxima também, com todo mundo do filme, praticamente, assim. Acho que com quem não era, o filme abriu esse espaço para que fosse, sabe? Porque foi bem... Sim. muito tempo.
Essa questão da acho que uma das últimas perguntas só que eu quero fazer é do hibridismo, né, do gênero da ficção e do documentário fica tão forte que no final eu fiquei até me perguntando, gente, será que a mãe de fato morreu? Eu fiquei pensando que podia ser até isso ser uma ferramenta para criar ali cenas, né? Não sei, fiquei imaginando que podia ser também uma coisa cênica, né? Mas enfim, de fato. Não vai ser infelizmente de fato. Mas é interessante porque o filme, esse dispositivo mesmo do filme, que eu acho que ele aparece as próprias flores, né? Você diz que, e é verdade, a primeira vez que eu olhei eu também não achei que fosse uma flor montada, e depois você comenta que ela é montada, né? Ela é remendada, que eu pensei, nossa, realmente. E essa coisa de reencenar, a gente não saber o que é reencenado, o que está sendo reconstruído ou não, eu acho que diz muito respeito ao próprio filme e a esses processos, né? De algo reencenado chega muito próximo e em alguma medida tem algo ali do que foi vivido. Do natural. Sim, né? é impossível a cópia idêntica, é impossível reviver o que já passou, é impossível resgatar essa mãe completa, mas essa insistência, de repente, por isso, né? Por isso a insistência. Essa insistência, persistência, traz de volta essas coisas que são reais, né? É, aquilo que a gente estava falando dos vestígios, né? Sim. Também. Acho que algo fica mesmo. Bom, gente, abrimos aí pra plateia. Alguém quer fazer uma pergunta? Comentários? Não? Onde que foi gravada aquela cena da mata lá que tava fazendo? Foi em Paranapiacaba, que é perto de São Paulo. Sei lá, 1 hora e pouquinho de carro. Como chama? Num camping que foi bem puxado. E é difícil gravar no mato, viu, gente? É fácil escrever, mas foi mais... Dá pra ver ele se batendo de mosquito. Não, ele tava realmente em pânico. Descobriu um certo medo por cobras. Foi todo um processo. A gente ficou... Acho que foi pouco, 2 dias talvez. Foi rapidinho. Chegou num dia, gravou o dia inteiro, à noite fez a fogueira e gravou mais de manhã e foi embora. Foi curto. No começo tinha uma vontade de fazer o Bruno ficar um tempo lá bebendo, mas daí na hora da prática entendemos que é difícil. O real falou mais alto. Aqui, ó. Não sei, vendo esse filme, pra mim, assim, vocês falando no final que era uma história sobre a mãe do Bruno, pra mim parecia muito ser uma história sobre o Bruno e não só sobre um luto, sobre uma melancolia também, uma depressão talvez, porque não me pareceu em nenhum momento que ele sentia prazer ou nenhuma situação pra ele, até... Uma angústia, né? Uma angústia, ou uma repressão mesmo que ele tinha. E o paralelo disso o tempo todo com a água parada, com a água que ele contém até no banheiro dele, que apodrece, e aí ele vai lá e prova um pouquinho, porque... Não sei, talvez ele esteja reprimindo as memórias, aquela água seja aquela água podre, seja também a memória. E também a relação com a mãe que gosta da praia. E a praia é para mim, o paralelo entre a água parada, que ele também não deixa sair dele mesmo, e a água se mexendo, a água que ele bebe das torneiras, a água da praia que se mexe. Enfim, e São Paulo também que estava sem água, ele comprando água, a água inundando o teatro. Ele não sei se teve um momento que inundou e atrapalhou a peça, ou se era parte da peça mesmo, que tinha que tirar água. Não sei se foi uma chuva que inundou ali, isso não ficou muito claro pra mim. Mas eu queria saber também, não sei, do lado do Bruno, se isso não fez ele refletir um pouco sobre como ele lida com os sentimentos dele. Não sei se ele vendo o filme depois de montado, muitos anos, se ele não sente que, enfim, é um pouco, sei lá, enfim, foi uma coisa que a Roberta falou, não quero falar, ela falou um pouco da masculinidade tóxica de uma pessoa, assim, como realmente apodrece ele por dentro. E a questão do fogo também, acho que o fogo se mexe muito e você chega perto do fogo, você sua, e ele também chora ali, né? Não tem me pareceu, ele grita e tal, não fica muito claro, mas pra mim ali foi o momento que ele finalmente... Enfim, não sei se é uma pergunta também, se é só um comentário de tudo que eu pensei, enfim, é isso. Legal de ouvir. O Bruno tá com essa dificuldade de se relacionar, acho que com qualquer pessoa ou qualquer situação, e daí acho que as escolhas das ações que ele faz no filme é justamente essas que ele tenta colocar o corpo dele
em algum excesso para que ele possa sentir alguma coisa de novo. Então, desde beber muita água, essa relação muito próxima com o fogo, furar a orelha, pintar a barba, enfim. Ele está sempre tensionando o corpo justamente para tentar tirar de uma apatia, assim, e sentir de novo alguma coisa mesmo. Essa coisa que você fez da água parada e água em movimento eu achei muito legal. Eu nunca tinha pensado nela como parada e em movimento, mas como aquilo que a gente já tinha falado sobre retenção mesmo, assim. E o Bruno esteve muito próximo do processo inteiro do filme, até o final da montagem. Ele assina roteiro junto, justamente por causa desse momento da montagem. E eu acho que o filme foi um ponto de virada para a vida dele também, assim, de entender esses processos que a gente lidou com o filme e como isso reverberou na vida dele, na relação com a família. Enfim, o filme reconfigurou mesmo umas relações familiares ali e com isso o jeito dele lidar também com o mundo, né? Enfim. Que bom. A escolha dessas performances vieram do Bruno, então? O beber água, o fogo, ou não? Acho foi que em conjunto? Foi meio em conjunto, acho que tinham coisas que ele trazia, tinham coisas que eu trazia. Acho que foi meio... Foi tão extenso que é até difícil de precisar quem que trouxe o quê, sabe? Mas o Bruno, mais fortemente na coisa de roteiro, foi na montagem mesmo. Entendi. Com os áudios do celular, enfim. Com essa parte. Aqueles áudios, eles eram gravados espontaneamente ou eles eram também roteirizados de alguma forma? Porque às vezes eu achava que você mandava mensagem e você tinha mandado 2 horas da manhã, ele respondia 9 horas da noite no dia seguinte, mas tinha vezes que você respondia no mesmo segundo, enfim. E o desktop estava bem organizadinho, né? Foi preparado. Tinha uma pastinha outros dentro de alguma dessas que tudo foi. Mas, acabando com a magia de tudo, né? Mas é tudo roteirizado. Tudo roteirizado, a gente fez várias vezes as telas. Às vezes não era nem o Bruno que digitava algumas delas. Era alguma amiga que trocava foto, trocava o nome do contato. Enfim, gente, cinema é uma grande construção. São artifícios, né? Mas é isso, o que é o real? Mas os áudios... todos são dele mesmo, mas nunca é na hora, né? Enfim, mas todos foram mandados realmente no celular. Alguns realmente foram mandados para mim e regravados. Por exemplo, O Sonho do Pássaro, ele me contou em algum momento. E daí uma hora falou, vamos fazer isso, daí ele regravou. Mas tudo roteirizado. Desculpa, decepcionado. Ótima pergunta. Mais alguém, gente? Aquele comentário da colega dele do grupo de teatro sobre o edital, que é um edital, não pode abandonar. Aquilo foi... Acaba falando do próprio processo de filmar, né? De você fazer um filme sem dinheiro, ou sem uma responsabilidade de ter uma grana que vem de fora, que aí tem uma questão de ética entre... Né? Como se isso fosse mais importante que uma coisa individual do cara, depois que perdeu a mãe, querendo sair, né? Não sei se você jogou isso mais como um conflito ali entre os atores ou se você pensou isso como uma crítica mais política em relação a filmar com o edital ou não. Claro que não diretamente, né? Mas você jogou ali na coisa de fazer arte nesse processo, né? Acho que tem umas entradas, nunca foi o nosso foco, né, discutir isso, mas acho que tá um pouco, acho que na própria forma como o grupo se estrutura e como a gente estava organizado para fazer o filme também. A peça aponta umas coisas disso, quando fala sobre os best-sellers, enfim, a figura do Bruno traz essas questões na peça, né? Que a gente não vai a fundo no filme, mas que ficam vestígios também. Bacana. Então é isso. Hoje o comentário é Dia das Mães. Hoje é Dia das Mães. Mas é um filme muito bonito, gostei muito de assistir. E a mãe dele nasceu no Rio, inclusive. Assim, bem simbólico. Que bom. Legal a programação botar hoje no filme. Assim. Quando a gente viu, eu falei, nossa, olha. Bom, gente, então é isso, né? Vamos encerrar. Queria agradecer ao Renato, todo mundo aí da mostra. E entrem na Beira, na nossa revista. Fazendo uma propagandazinha.
Hoje a gente está encerrando, na verdade. Dia. Muito obrigada aí pelo convite da Mostra do Filme Livre. Foi ótimo fazer essa sessão. Tivemos conversas muito legais. Obrigada pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a vocês também. É isso. Boa noite. Valeu, gente. Valeu.